Olá, amigos do Inova Mundo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante: tecnologia, internet das coisas e indústria 4.0. Para falar sobre essa temática, convidamos hoje o Manfred Rauch. Tudo bem? Tudo Seja bem. muito bem-vindo. Olá. Ele é o responsável por inovação e mercados da empresa MRG Tecnologias. Bom, para a gente iniciar esse diálogo, eu queria pedir para você falar, em linhas gerais, o que seria a internet das coisas e a indústria 4.0. Ok. Bem, internet das coisas é um termo que está aí todo mundo falando, né? Mas basicamente são vários sensores, a conectividade de máquinas, de equipamentos e sensores que a cada dia vão estar mais online, em tempo real, transmitindo dados e fazendo com que esses dados depois sejam usados para fazer algumas aplicações ou tendências ou através de inteligência artificial, algoritmos serem tratados para que possam solucionar algumas coisas mecânicas, algumas atividades mecânicas que o ser humano exerce, tá? E nesse contexto, a internet das coisas, dentro da indústria também isso chegou e lá se conecta, lá se conceitua como indústria 4.0, que começou na Alemanha em 2011, com o conceito de interconectividade, que a primeira parte da indústria era mecanização, depois foi a parte de motores e linhas de montagem, depois a automação, e hoje a 4.0, a quarta revolução industrial, ela interconecta as máquinas e os sistemas para que tudo esteja sendo monitorado e visto e fabricado em tempo real. Isso dá uma nova visão à gestão das empresas e faz com que as empresas se tornem muito mais produtivas. Tá? E esse é um dos grandes problemas hoje da indústria brasileira, e que essa tecnologia está disponível a nível mundial, nós podemos comprá-la, não que nem antigamente demorava. Hoje as pessoas têm condições de executar o uso dessa tecnologia aqui. Existe infraestrutura para se usar todos esses recursos, né? E ela está aí. Basta todo mundo querer se engajar nesta nova revolução. Você falou e comentou que impacta a produtividade, né, das empresas. Como é que está hoje o cenário da produtividade da indústria no Brasil e de que maneira a indústria 4.0, né, essas tecnologias, tudo isso vai afetar a produtividade em si? A gente tem alguns dados, né? No ano de 1980, a produtividade da indústria brasileira e da indústria da Ásia, ela estava no mesmo patamar. Em 2010, a indústria da Ásia teve 300% de aumento de produtividade em relação à indústria brasileira. Aí temos aí outros dados para pegar o gancho. Desde 2008, a produtividade da indústria brasileira ainda continua congelada. E, como falei há pouco, em 2011 começou o processo da indústria 4.0. E isso se deu muito forte na Ásia. Então, eu não tenho hoje um dado, mas dá para prever que a nossa produtividade ficou muito mais do que inferior a 300% em relação à produtividade da Ásia. Uns números aí. Em 2013, a China comprou 37 mil robôs. A Coreia comprou 21 mil e o Brasil só 1.300. Aí a gente vê assim, a China tem tanta mão de obra, por que ela compraria tantos robôs? O que a gente tem que olhar para isso? A leitura disso é que ela começou a ter uma indústria de base tecnológica maior. O robô não está só para substituir o ser humano, ele está aí para executar uma tarefa que o ser humano não consegue executar, por exemplo, em montagem de circuitos e de peças de alta tecnologia. Esse tipo de produto
ele requer, ele não pode mais ser feito pela mão humana. Então, isso aí já mostra que um lugar que nem a China, que tem mão de obra circunstancialmente barata e tem muita disposição, ela está investindo exatamente em base tecnológica, tá? Outro dado é em relação ao parque industrial brasileiro. A Alemanha tem a média da idade das máquinas da Alemanha é 5 anos. Nos Estados Unidos é 7 anos. No Brasil é 17 anos. Então, a nossa indústria está muito sucateada. Então, nós precisamos realmente mudar alguma coisa, senão a nossa indústria ela não vai mais ter uma condição de competitividade mundial. Agora, vamos falar de um outro índice que é chamado o OEE, que é um índice, uma sigla em inglês, mas ele quer dizer Índice de Eficiência Global de Máquinas, que é uma relação de multiplicação entre percentual de desempenho da máquina em relação ao que ela pode produzir, o que ela produz, a disponibilidade, ou seja, ela está lá disponível e quanto realmente ela produz nesse tempo de disponibilidade, e a qualidade. São 3 percentuais multiplicados. Então, uma indústria de classe global, ela tem um índice de eficiência em torno de 85%. Dados, estudos, empresas com índice de OEE abaixo de 65% já tem dinheiro escondido sendo desperdiçado. Indústrias médias têm OEE menor que 50%. E a média brasileira está em torno de 30%. Então está muito baixo e nós temos muito campo ainda para trabalhar na área de produtividade. E cada percentual nesse índice de OEE que é incrementado na produtividade da indústria, ele dá de 3,5% a 7% de lucro na empresa, né? Então, esses são alguns dados rápidos para a gente repensar como é que nós estamos, né? E o Brasil está em 2016, ele estava lá em 29º entre o índice de competitividade industrial a nível mundial. Então, nós temos muita coisa para fazer, certo? E nesse contexto, a indústria 4.0, ela vem exatamente a buscar, a implantar tecnologias que não são tão caras, a nível de automação, muitas vezes, e que a gente já pode começar a startar esse processo com pequenas medidas, que é uma das coisas de monitoramento em tempo real de máquinas, né? Bom, a gente está vendo aí todos esses dados que você falou, os índices, isso aí é muito relevante. E a gente sabe que existe esse sucateamento realmente nas indústrias, né, na nossa indústria brasileira. E aí eu queria te perguntar, como é que está? A gente está ainda com muita resistência, os industriais ainda estão muito resistentes a entrar nessa nova era industrial, digamos assim, ou como é que está a situação? O que a gente percebe? Em campo, né, existe o desejo, sim, existe o desejo de querer implantar, de querer melhorar, mas tem duas grandes, tem uma resistência até dentro da própria empresa, que é quando se coloca um sistema de monitoramento de máquinas em tempo real, por exemplo, dentro de uma empresa, que vai mostrar, na verdade, quanto tempo essas máquinas param, um diário de bordo, onde não tem ação humana, ele acaba mostrando muita coisa dentro da empresa que pode ser muitas vezes não percebida, tá? E aí acontecem efeitos de que, ninguém viu isso, como é que ninguém fez nada sobre isso? Isso é uma das resistências que pode acontecer, né, no próprio chão de fábrica, né? A resistência em relação a esse tipo de monitoramento, né? Outra coisa também é que os dados hoje, eles ficam, a maioria, para diminuir o custo desse tipo de implantação, de monitoramento, por exemplo, em tempo real,
é que os dados estão na nuvem. Então, muitas vezes existe o temor de que os dados da empresa vão ficar num lugar que não é mais dentro da empresa. Então, existe esse tipo de receio também, né? E a própria relação com a tecnologia, né? É uma coisa nova e muitas vezes as pessoas têm a centralização de todas as atividades da empresa. É uma coisa nova que entra na empresa e que muitas vezes existe o receio de se perder o controle disso ali. Bem, isso são algumas coisas que a gente observou assim a nível de dia a dia, visitando empresas e já com experiência em implantação em empresas, quando se implantou, quando foi decidido implantar, ou quando se tentou implantar, a gente viu alguns fatos aí. Isso é uma coisa que as empresas e as pessoas dentro da empresa, elas vão ter que fazer algo a mais, porque para manter a empresa hoje do jeito que está, já é difícil, né? Implantar uma nova tecnologia para se fazer monitoramento, receber novos dados, tratar esses dados, tomar as ações, isso requer, mais uma vez, um esforço além do normal. Então, isso é um desafio muito grande que nós temos aqui no Brasil, para que a gente possa chegar ao ponto de aplicar realmente essa tecnologia que está disponível, que tem recursos, a infraestrutura está pronta, os custos de implantação, de monitoramento, praticamente as primeiras 4 fases de implantação da indústria 4.0 requer monitoramento de máquinas em tempo real, monitoramento de produção em tempo real. As atividades relacionadas a um sistema. Isso tudo não é tão caro, mas é mais o esforço de designar uma equipe dentro da empresa para implantar um sistema desse. E depois, mais importante ainda, baseado nos resultados, tomar as ações para que se possam daí se chegar a esses índices de produtividade desejados aí para que a gente possa competir a nível mundial na parte industrial. Eu acredito que, assim, com tudo que você falou, eu acredito que tenha muito uma questão cultural ainda voltada para essa questão da resistência e da dificuldade também do Brasil. A gente percebe que o Brasil ele tem muita tecnologia, tem muitas inteligências no Brasil, tem muita inteligência vinda de fora também para o Brasil. Mas o nosso setor de pesquisa e desenvolvimento voltado para a indústria ainda carece de muito fomento, de muitas possibilidades, enfim. Como é que está essa relação, então, da pesquisa e do desenvolvimento dentro dessa lógica da indústria 4.0 e da internet das coisas? Nós nos colocamos como uma empresa de base tecnológica e provedores de soluções. Uma das coisas que nós vimos necessidade é ter uma relação com a academia, né? Para tanto, nós conseguimos aí assinamos um convênio de cooperação tecnológica com a Unifor e estamos com o primeiro projeto de desenvolvimento do nosso sistema de monitoramento em tempo real de máquinas que visa coletar dados para que possa depois ser dada uma camada de segurança para se manter uma das preocupações da parte de tecnologia da informação das empresas, de TI, é a segurança dos dados. E a outra é depois a outra camada de inteligência artificial, onde a gente pode usar esses algoritmos que já estão disponíveis aí, como assim, machine learning, ou a gente pode prever, de acordo com alguns eventos que acontecem com uma máquina ou com um sistema ou com um tipo de produção de um produto, a gente pode já começar a prever que se esse evento acontecer, certamente não vai dar certo lá no final, ou essa máquina vai ter um problema, ou alguma coisa nesse sentido. Isso tudo está disponível, por exemplo, na universidade. Com o nosso convênio, o nosso sistema de monitoramento, ele vai ter um upgrade no sentido de sistema mesmo, no sentido do hardware de coleta de máquinas, e nós vamos estar usando o Watson da IBM, que é um outro convênio que a Unifor tem em relação à IBM, que ela disponibiliza esse algoritmo para a gente desenvolver soluções e aplicações
para o mercado. E nesse contexto nós começamos essa atividade na Unifor e para isso nós precisamos dos pesquisadores para que eles possam trazer essas soluções para o mercado. Então, a gente teve um case na Universidade Federal de Santa Catarina, que é o case da Embraco. Nos anos 90, ela fabricava em Joinville em torno de 28 mil compressores e toda a parte de pesquisa e desenvolvimento. Na verdade, foi uma tecnologia anteriormente comprada pela Danfoss, da Dinamarca, e depois o convênio com a universidade fez com que eles desenvolvessem seus próprios compressores. E ela, na época, era a segunda maior do mundo, a Matsushita era a primeira, e hoje ela é 100% Whirlpool, e ela é a maior fabricante de compressores herméticos do mundo, né? Então, esse é um case onde a universidade e a empresa podem ser uma empresa de classe global, assim como a Embraco hoje é. E esse é um dos contextos que as indústrias e as empresas, elas têm oportunidade de buscar essa tecnologia. Existe dificuldade, sim, a academia tem uma velocidade, a empresa tem outra velocidade, e isso é uma coisa que tem que ser equacionado e planejado, certo? Então, existem formas de se melhorar isso e quando existe boa vontade dos dois lados, eu acho que a gente vai ter um case assim, bastante interessante para mostrar nesse caso aí com esse convênio da Unifor. Você já falou da questão do convênio em si, você está se referindo à Smart Indy, é isso? Isso. E aí eu gostaria que você, então, para a gente já ir encerrando, né, você falasse um pouco mais se isso já está disponível, o Smart Indy, ou se quando vai estar disponível, quem quiser saber mais, contribuir com o projeto, como é que as pessoas poderiam fazer? Bem, nós, o Smart Indy é esse novo projeto que a gente está desenvolvendo com a Unifor, mas ele antes era Real Time Manager System, é um sistema de gerenciamento e monitoramento de máquinas em tempo real, onde a gente desenvolveu uma placa eletrônica que coleta dados em máquinas. Qualquer tipo de máquina, tanto faz uma máquina de última geração quanto um torno antigo, nós pegamos aí dados para monitorar a produção, não o processo. Então, a partir do momento que a gente tem a possibilidade de interligar, por exemplo, a serra, que vai cortar as peças, a matéria-prima, para o torno de última geração computadorizado, a partir do momento que ele tiver monitoramento da produção e o torno também, ele já se integra na conectividade e no conceito da indústria 4.0. Isso é chamado nas máquinas antigas, os brownfield, né? Ou seja, a maioria como eu disse, o parque industrial é bastante antigo do Brasil e a gente tem uma solução para fazer com que a empresa atual possa ser uma indústria 4.0 através da conectividade e dos dados em tempo real que podem ser produzidos através desse sistema. Então, ele foi desenvolvido para que as empresas não necessitem de corpo técnico de eletrônica ou de TI muito especializado, porque são soluções simples. A nossa solução pode ser embarcada na nuvem, ou seja, não precisa ter nenhum equipamento para que possa operar na empresa, ou em casos necessários, a gente também tem uma solução com uma aplicação que roda localmente através da parte de segurança e tudo nesse sentido. Então, a nossa solução, ela tem possibilidades de pequenas empresas, ela foi pensada para empresas a partir de 5 empregados, 10 empregados, a indústrias de manufaturas que tenham máquinas, né? E que possam ser integrados e isso depois possa ser visualizado em qualquer lugar onde tenha internet através de um tablet ou num desktop, né? Então, isso a gente pode considerar a régua como ponto zero para que a indústria entre no conceito da indústria 4.0, que é medir, mas medir com segurança. E não adianta nada botar um sistema de inteligência artificial
com machine learning, com previsibilidade, se a base de dados não é confiável. Então, o ponto zero é medir adequadamente e ter esses registros, esses dados dessas máquinas, o que aconteceu relacionando as pessoas, o produto, a hora a árvore de motivos de parada, se eram motivos de processo, motivos de manutenção, de corretivo, enfim, todos esses dados, esses sim, depois fazem com que a gente possa tratar eles e depois criar uma tendência através dessas ferramentas que estão à disposição da gente aí, tá? Ok, Manfred, eu queria lhe agradecer, muito importante as suas informações. Se você quiser deixar contato, o site da empresa, fique à vontade. Bem, eu agradeço a todos, né? Alguma coisa que a gente participou aí, desenvolveu e vê no mercado, né? E que vê como uma das necessidades e uma das possibilidades e uma das soluções para que nós possamos estar inseridos aí no meio de aumentar a produtividade da indústria brasileira, tá? A nossa empresa é MRG Tecnologia, www.mrgtecnologia.com.br, e meu telefone é 85989-020-465. Quem quiser ligar, estou à disposição. Obrigado a todos. Que maravilha, né, pessoal? Bom, então é isso. A gente encerra aqui mais uma entrevista muito interessante para quem quer entrar finalmente nessa indústria 4.0. E eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, essas informações são muito importantes. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve e até o nosso próximo encontro.